Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Felipe Ricardo e nesse vídeo eu vou fazer uma introdução ao Photoshop. Pode ser que tenha muita gente que tenha um nível de conhecimento no Photoshop ainda inicial, pode ser que tenha pessoas com um nível mais avançado. Portanto, o objetivo dessa aula é fazer com que todos, mesmo os que têm conhecimento inicial e as pessoas que têm conhecimento intermediário, possam compreender aqui e agregar algum conhecimento aí no desenvolvimento das suas artes. Bom, pessoal, essa é a visão inicial aqui do Photoshop. Pode ser que você veja uma coisa ou outra diferente, pode ser que uma janela dessa esteja fechada, tenha uma janela a mais ou a menos, mas em geral é essa a visualização inicial. Para criar um arquivo, uma prancheta ou uma folha em branco, basta que você clique em Arquivo Novo. Repare bem, pessoal, que a maioria dessas ferramentas tem uma opção aqui, um código lateral. O que seria esse código? É a tecla de atalho. No caso do arquivo novo é Ctrl N. Você pode muito bem pressionar a tecla Ctrl e, segurando a tecla Ctrl, apertar N e você abre essa janela para criar um novo arquivo. Muito bem, pessoal. Essa é a janela aqui onde a gente define as propriedades do nosso novo arquivo. Como eu vou fazer um rótulo para caneca, eu vou definir aqui a largura de 20 centímetros. Observe bem que aqui nessa caixa temos a unidade de medida, no qual eu já selecionei aqui em centímetros. A altura eu já defini como 10 centímetros e a resolução eu coloquei em 300 dpi. Futuramente eu vou explicar a importância da resolução. Como eu estou trabalhando aqui com unidades com a escala real, ou seja, de 20 centímetros por 10, eu poderia diminuir a resolução que não perderia a qualidade. Mas isso vai ser um tema de um outro assunto, de um outro vídeo, para não ficar confuso e nem extenso. Bom, em modo de cores, como eu vou trabalhar com impressão, eu escolho aqui CMYK, que são cores de pigmentos. Vamos lá? Eu defini aqui 20 por 10 e abri a minha folha em branco, onde eu vou começar a trabalhar. Pessoal, vamos fazer uma visão aqui rápida a respeito do Photoshop. Como eu disse no início do vídeo, pode ser que tenha alguma caixa lateral aqui que você não esteja visualizando. Mas Felipe, como eu faço para visualizar essa caixa? Muito simples, pessoal. Basta vir aqui em janela. Aqui tem uma opção aqui de caixas ou janelas, como o próprio título sugere, que você pode abrir e até desativar. Como é o caso aqui dessa janela que se chama Camadas. Eu posso simplesmente desativar ela e pronto, ela some. Então, ou seja, você pode organizar, a partir do momento que você vai trabalhando no Photoshop, você vai identificando quais são as ferramentas que você mais utiliza, você pode deixar o seu espaço de trabalho da melhor forma possível, aí, da forma que mais te convém. Entende? Eu posso, por exemplo, pegar essa janela aqui, Camadas, e arrastar e colocar em outro lugar. Não tem problema nenhum em relação a isso. Se eu quiser voltar ao local onde estava, é só clicar e manter junto a essa caixinha aqui. Perfeito. Pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito das ferramentas laterais. Se você conhece qualquer outro programa de edição de imagens, isso daqui já é uma convenção. Você tem várias dessas ferramentas, tal como você tem aqui no Photoshop. Para iniciar, eu vou criar uma ferramenta retângulo, que no caso é esse ícone aqui. Felipe, mas não estou vendo esse ícone, estou vendo um círculo, estou vendo outro ícone. O que eu faço? Pessoal, para ser assertivo, basta que você aperte a tecla U. Quando você aperta a tecla U,
você já vem para a opção aqui de formas. Basta você clicar e manter pressionado que você vai na ferramenta retângulo. Perfeito! Isso significa que se eu apertar a tecla U, eu vou na ferramenta retângulo, e para ir em outras ferramentas, Felipe, o que eu devo fazer? Pessoal, cada ferramenta aqui tem uma tecla de atalho que agiliza muito a produção. Basta que você deixe o cursor em cima da tecla de atalho para que você possa ver ali, ó, entre parênteses, qual é a tecla de atalho. No caso da ferramenta de seleção, uma ferramenta que a gente vai utilizar bastante é a tecla V. A ferramenta retângulo, a ferramenta forma, é a tecla U. Ah, Felipe, mas para mim está aparecendo a tecla U, está aparecendo um círculo. O que que houve? É que no interior dessa ferramenta, todas essas ferramentas que tem uma setinha aqui embaixo, quer dizer que existem outras ferramentas internas aqui. Basta que você segure o botão aqui esquerdo do mouse para que você acesse essas outras ferramentas. Perfeito. Vamos selecionar aqui um retângulo e vamos definir uma área para o nosso retângulo aqui. Eu quero que preencha todo o espaço aqui da minha área de trabalho. Joia! Já coloquei aqui, você consegue ver os limites do retângulo. Aqui em minha janela camadas, eu já tenho aqui, ó, uma nova camada chamada retângulo. Mas Felipe, o que são camadas? Pessoal, para resumir as camadas nesse vídeo, camadas são como folhas sobrepostas, uma em cima da outra. E na maioria dos programas de edição de imagem, é importante que a gente trabalhe com camadas, porque isso nos auxilia na produção e na organização aqui dos nossos itens. Ou seja, vai ter uma foto aqui, vai ter um texto, então através das camadas eu consigo trabalhar o que está na frente e o que está atrás. Vou te dar um exemplo aqui, criando uma ferramenta, uma forma aqui retangular. Vou escrever aqui, ó, cor, vou escrever aqui azul. Vou escolher a cor azul para esse nosso retângulo. Vou criar outro retângulo aqui e vou escolher a cor vermelha. Aqui na camada, dando 2 cliques, eu vou botar o nome de vermelho. E vou criar também uma outra forma e vou escolher a cor amarelo. Perfeito, aqui eu coloco amarelo. Então, pessoal, como vocês podem ver, todas essas formas aqui, elas estão, uma está sobrepondo a outra, ou seja, o azul está lá atrás, o vermelho está na frente do azul, e o amarelo, por sua vez, está na frente do vermelho. Aqui ao lado, ó, você pode ver que está exatamente como você está visualizando aqui. Olha, o amarelo está em cima do vermelho, o vermelho está em cima do azul. Então, o vermelho está em cima do azul. Então, pessoal, isso aqui exemplifica o que são camadas. Eu posso, por exemplo, arrastar o amarelo para baixo do vermelho. Olha, basta clicar e arrastar essa camada para baixo. Pronto, agora o vermelho está sobrepondo o amarelo, que por sua vez o amarelo está sobrepondo o azul. Então, por exemplo, eu quero jogar o azul para cima de tudo. Basta clicar e arrastar. Então, ou seja, pense na camada dessa forma, como folhas em cima de outras folhas. São camadas em cima de outras camadas. Isso aqui vai auxiliar muito o trabalho de vocês, vai facilitar, sabendo organizar camadas, vai ajudar muito o trabalho de vocês. Aí você pode até falar, Felipe, mas eu gosto de trabalhar com Corel, o Corel não tem camadas. Não, o Corel tem camadas sim. Não é da mesma forma, a visibilidade não é da mesma forma que se comparado ao Photoshop e o Illustrator, mas ele também tem um esquema de camadas e é muito útil. Quando eu fizer vídeos a respeito do Corel, eu vou apresentar para vocês. Certo, pessoal? Bom, pessoal, voltando aqui à minha forma retangular, que eu defini com preenchimento total aqui da minha tela, como vocês podem ver aqui o limite desse retângulo, eu vou definir uma cor para ele.
ele está transparente atualmente. Eu clico na tecla, aperto a tecla U, ou clico aqui na ferramenta retângulo, e aqui em cima, pessoal, nessa barra de controle aqui, ó, aqui eu consigo controlar essa minha forma. Todas essas opções, essas ferramentas têm uma barra de controle. Por exemplo, vou criar uma nova camada aqui e vou intitular de pincel. E vou escolher aqui a ferramenta pincel, tecla de atalho B. Perfeito, olha só, vocês podem ver que aqui em cima já muda a configuração. Por quê? Porque agora eu estou trabalhando com o pincel, não estou trabalhando com o retângulo. Então, ou seja, todas essas ferramentas têm uma área aqui de controle. Voltando aqui, olha, na minha ferramenta retângulo, na minha camada retângulo, e apertando a tecla U, ou seja, voltando à opção do retângulo, eu tenho aqui duas caixas. Que caixas são essas? Essa primeira caixa diz respeito ao preenchimento do retângulo. Pronto, preenchi de laranja. Agora, essa caixa à direita diz respeito ao traçado do meu retângulo. Eu vou escolher aqui um traçado bem diferente do laranja, vou colocar o azul. E aqui, olha, é a espessura da linha. Vou colocar uma espessura maior. Tá vendo, pessoal? Aqui a gente trabalha essa ferramenta. Aqui a gente trabalha a nossa forma, a forma que a gente criou. Eu posso, por exemplo, aqui, olha, mudar a definição da linha, escolher linhas pontilhadas. Consigo, através dessas opções, olha, mais opções, definir a distância do traço, o espaço entre um traço e o outro, e assim por diante. Isso aqui é importante vocês experimentarem depois, brincarem um pouco com essas ferramentas. Mas aqui eu nem quero linhas não, eu quero só o preenchimento. Perfeito. Vou expandir aqui e vou escolher uma cor amarelada. Pronto, perfeito. Aqui, pessoal, nas cores, como você pode ver, tem algumas opções aqui em cima. O que seriam isso? Essa primeira opção aqui é a opção de transparência. Aqui, ó, meu preenchimento não tem cor. Eu posso colocar aqui, por exemplo, olha, uma nova camada e colocar um outro retângulo com uma cor azul. O retângulo superior está sem cor, tá vendo? Esse tracinho aqui, nos programas de edição de imagem, significa transparente, sem cor. Perfeito, como vocês podem ver, ele realmente está sem cor. E se eu clicar em qualquer uma cor aqui, pronto, sobreponho ao azul. Perfeito. Explicado isso, eu vou voltar aqui na ferramenta de cores e vou, ao lado da ferramenta transparente, tem essa opção preta, que esse preenchimento todo preto. O que significa isso? Isso é a cor sólida, cor que a gente já está definindo aqui. Perfeito. Aqui mais ao lado nós temos a opção de degradê. E aqui a gente define, ó, o grau que a gente quer para o nosso degradê. Eu defini ali 30 graus. Perfeito. Eu vou colocar uma cor inicial amarela e uma cor final, um amarelo um pouco mais claro. Posso até pegar aqui por fora, o conta-gotas, uma transição desse amarelo. Para mim está ótimo. Bom, pessoal, perfeito. Nossa área aqui de trabalho já está definida. Eu já escolhi uma cor aqui de fundo. Posso até colocar o nome da camada fundo para me organizar. Deleto essa camada pincel. E o objetivo dessa aula aqui, pessoal, é apresentar para vocês o recorte de imagens. Eu vou separar essa imagem aqui do fundo. Para isso, pessoal, nós iremos utilizar uma ferramenta que é imprescindível em qualquer programa de edição de imagens. Que ferramenta é essa? Ferramenta caneta.
Porque através da ferramenta caneta nós conseguimos definir as curvas da imagem e traçar a imagem por completo, até que a gente defina onde a gente deseja recortar essa imagem. Perfeito. Então eu vou voltar aqui, vou deletar essas linhas que eu fiz, já coloquei a imagem aqui dentro. Para colocar a imagem é muito simples, basta selecionar a imagem e arrastar para dentro do programa. Perfeito. Já coloquei aqui, coloquei 2 vezes só para exemplificar novamente. E vou selecionar a ferramenta caneta. Pessoal, mais uma vez eu quero dizer que essa apresentação, esse vídeo inicial é uma visão básica, tá? Para quem não tem conhecimento a respeito do programa, por isso eu vejo a necessidade de explicar essas partes iniciais para que não tenha confusão nessa explicação. Como vocês podem ver, a ferramenta caneta também tem sua área de controle própria. E aqui nessa primeira caixa, nós temos as opções forma, demarcador ou pixel. O que é a forma? A forma, pessoal, é, como o próprio nome diz, a forma. Quando eu fecho ela, olha, é como se eu estivesse fazendo uma forma retangular ou circular, porque através dela eu consigo definir, olha, cores e também as linhas, a linha de contorno. Mas não é a forma que eu quero demarcar essa imagem para depois cortá-la. Perfeito. O que eu faço então? Eu vou começar a contornar essa imagem. Eu dou zoom nela com a tecla Z e aproximo para melhor visualizar. Em seguida eu aperto P, ferramenta caneta, e eu começo aqui, olha, a delinear a imagem para futuramente cortar. Mas Felipe, como eu faço isso? Pessoal, então pessoal, para iniciar, basta você definir um ponto inicial e em seguida clicar. Mas não pode soltar, você tem que clicar e manter pressionado. Para quê? Para você definir a curvatura através do Bezier. O nome dessa curvatura aqui, desse controle de curvatura, é Bezier. E isso aqui é muito importante que você domine. Por quê? Porque tem todos os programas de edição de imagens, tal como o Illustrator e o Photoshop, assim como o Corel também. Perfeito. Mas Felipe, coloquei num ponto errado aqui, o que eu faço? Mantenha o Ctrl apertado, clica num ponto e escolha melhor aqui onde você quer que esse ponto esteja. Perfeito. Agora vamos dar continuidade. Basta que eu defina outro ponto aqui. E assim continue a delinear a minha imagem. Olha só, repare bem uma coisa aqui que eu fiz. Toda vez que eu defino um novo ponto, eu faço 2 pontos de curvatura. Um para a linha que vai se seguir. Olha, se eu clico aqui, ele já salva uma pré-definição de uma linha que eu fiz e coloca uma curvatura na próxima linha. Olha lá. Se eu colocar aqui, olha só a curvatura que ele já definiu para mim. Mas não é isso que eu quero zerar a curvatura. Eu não quero ter essa curvatura, eu quero poder fazer uma linha reta se eu quiser. Assim eu não consigo. Basta que eu clique, que eu segure o Alt e corte, olha, essa curvatura aqui seguinte. Pronto, agora eu consigo fazer uma linha reta. Então, ou seja, nesse processo de contorno de imagem, é muito importante que você saiba cortar essa curvatura para que isso não te atrapalhe, porque vez ou outra você precisa fazer uma nova ordem aqui de curvatura. Muitas vezes a curvatura não vai seguir um fluxo, às vezes você tem que cortou assim, você vai ter que voltar para cá. Então essas coisas acontecem. Então, como uma boa prática, sempre que você fizer, olha, já corta e começa de novo. Já corta e começa de novo. Certo, pessoal? Aqui nessas partes do cabelo, eu vou optar por passar aqui direto, olha. Pronto, cortei.
Olha aqui, ó, a curvatura que já foi definida. Isso aqui aconteceu porque eu não cortei a linha anteriormente. Pronto, agora eu posso seguir tranquilo. Eu gosto de cortar as partes internas do cabelo e deixar esses fios aqui um pouco para fora. Não tem problema, isso aqui já acelera o meu trabalho. Porque se eu cortar aqui, justamente nesses fios que estão mais para fora, fica uma parte branca aqui dentro, que quando eu colocar sobre o meu fundo amarelo, vai ficar muito destacado. Então eu gosto de cortar o máximo possível dessas partes brancas. Mas isso aí fica a critério de cada um. Você pode fazer um corte melhor, a partir do momento que você compreender as ferramentas, você pode trabalhar melhor esses cortes. Isso aí fica a seu critério. Como o objetivo aqui é apresentar essas ferramentas para vocês, se eu detalhar muito o corte, pode ser que o vídeo fique bem mais longo. E não é esse o objetivo. Mas vamos lá. Recortando aqui, dando continuidade. O processo é exatamente esse que vocês estão vendo aí, olha. Só vou definindo. Faço a curvatura. Volto aqui, faço a curvatura. E pronto. Cheguei num ponto final. Agora eu posso conectar os dois pontos. Basta que eu pegue a ferramenta caneta e clique aqui. Pronto. Pronto. Fechei a minha forma aqui. O que eu faço? Basta que eu clique com o botão direito do mouse e clique na opção criar seleção. Aqui eu marco essa opção de suavizar serrilhado para não ficar um corte muito grotesco e aperto OK. Perfeito, pessoal. Como vocês podem ver aqui, ó, tem uma serrinha passando por toda essa imagem aqui. É exatamente a área que eu demarquei. Agora, se eu apertar a tecla Ctrl J e tirar a visibilidade dessa camada aqui que tem o fundo, pronto, eu já tenho a mulher recortada aqui. Mas, Felipe, eu estou vendo aqui que no cabelo ainda tem umas partes um pouco mais claras, como se tivesse o fundo. O que eu faço aqui? Pessoal, isso aqui é muito comum em cabelos, principalmente de mulheres, porque são cabelos um pouco mais complexos de se cortar. Para disfarçar esse recorte aqui, existem algumas alternativas. Você pode pegar o pincel com uma opacidade um pouco menor e pintar aqui em cima a diferença de cor. Futuramente eu falarei sobre máscara, eu não vou falar nesse vídeo para não confundir muito, olha. Como você pode ver aqui, olha, eu pintei, agora deixei uniforme aqui a cor, e mantendo a tecla Alt apertada, nessa nova camada aqui, eu linko, olha, essa camada aqui, ó, camada cor, vou nomear aqui para ficar mais fácil. Eu linko a camada cor na camada foto, mas isso aqui é um tema de um outro vídeo. Isso aqui é uma máscara de recorte. Então vamos trabalhar sobre outra opção, que nesse vídeo pode ficar mais interessante, visto o grau de dificuldade ser um pouco menor. Mas para não ficar muito complexo, pessoal, eu vou utilizar uma outra ferramenta que é mais conveniente para a gente nesse momento. Como vocês podem ver, o Photoshop é um programa muito robusto. Você consegue o mesmo resultado de diversas formas. Claro que existem formas mais fáceis, mais rápidas. Enfim, clicando nessa opção aqui, pessoal, que parece um pirulito ou uma lupa, e mantendo pressionado o clique, você consegue acessar essa opção de superexposição. Na superexposição, olha, quando eu clico, certifique-se de que a camada foto esteja selecionada, eu clico e arrasto, olha, ele vai integrando a mesma cor e vai disfarçando aqui essa diferença de cores. Olha só.
Vou passando, vai ficando bem interessante. Certo, pessoal? Então, essa é uma forma da gente recortar. Existem outras formas de recorte? Existem outras formas de recorte. Mas eu recomendo que você já inicie na ferramenta caneta. Por quê? Porque a ferramenta caneta vai te auxiliar em todos os outros programas que iremos aprender, tanto o Corel quanto o Illustrator e o próprio Photoshop. Então, pessoal, perfeito. Nós temos aqui o nosso trabalho já recortado. E agora eu vou fazer aqui uma manipulação envolvendo algo relativo a doces, ou seja, um presente que pode ser aí comercializado na Páscoa. Para isso, pessoal, eu já salvei até a imagem aqui no meu computador, mas eu vou baixar na internet para fazer uma recomendação para vocês. Sempre que vocês pesquisarem uma imagem para fazer uma manipulação, eu recomendo que vocês façam da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, ó, chocolate derretendo. Perfeito. No Google, pessoal, clicando na opção ferramentas, clicando na opção aqui, ó, cor, aqui, ó, o Google te dá algumas opções de imagens. Como tamanho, você quer tamanho grande, tamanho pequeno. Às vezes a gente encontra uma foto, mas está em baixa resolução. Basta que a gente clique aqui em tamanho e defina aqui, ó, tamanho grande. Então você encontra imagens melhores. Eu quero mais assim, ó, dessa maneira. Mas existem imagens, olha, tipo essa aqui, ó. Além de ter o logotipo, essa parte branca aqui não está em transparência. Se eu pego essa imagem e jogo no Photoshop, eu vou ficar com aquela cauda mais uma parte branca. Não é isso que eu quero uma parte com transparência. Como é que eu faço? Eu simplesmente clico na opção cor e boto em transparente. Então agora, olha, vai vir opções para mim só de chocolate com fundo transparente. Tá vendo aqui, ó? Todos esses quadradinhos aqui significa que o fundo está em transparência, que não existe fundo ali. Olha só. Tudo isso aqui está em transparência. Isso aqui é ótimo para a gente fazer a nossa manipulação. Eu vou salvar essa imagem aqui. Certo, pessoal? Como eu já salvei, eu só vou clicar aqui na minha pasta e vou arrastar para dentro aqui do programa. Vou colocar aqui e vou criar uma nova imagem dessa aqui para dar continuidade. Como eu crio uma nova imagem? Mantenho a tecla Alt pressionada, clico e arrasto com a tecla Alt pressionada. Perfeito. Vamos dar continuidade aqui, ó, exatamente no término dessa cauda. Show de bola, pessoal. Vou fechar aqui o Chrome e vamos voltar para nossa arte aqui, né? Pessoal, um detalhe importante é que a caneca ela tem seus dois pontos principais. Então, às vezes, quando a gente está trabalhando sobre texto e foto, ela tem a parte, essa parte aqui lateral, e essa outra parte aqui, olha, lateral. Essas partes eu gosto de deixar uma mensagem aqui e uma foto aqui. Eu vou escrever aqui uma mensagem só como exemplificação. Para a gente criar um texto aqui no Photoshop, basta que a gente selecione a ferramenta texto, olha, ou a tecla de atalho T. Eu vou começar a escrever. Vou escolher já minha fonte aqui, Monte Serra, e eu vou escrever um textinho aqui. Bem divertido, né? Que as pessoas gostam de exibir esses textos. Acaba sendo também não sei, como a pessoa vai ter um contato frequente com esse objeto, com a caneca, acaba sendo um texto em dois lados. É claro, existem essas separações de dois lados, existem as canecas que tem uma arte centralizada, enfim, fica a seu critério. Mas nesse caso que eu separei em dois lados, coloquei aqui uma linha guia. Como eu crio essas linhas guias? Basta que eu, olha, tá vendo
essa régua aqui lateral, eu clico e arrasto e pronto. Para o meu pau que eu tenho a linha guia. Agora, não estou vendo essa régua aqui, Felipe. O que eu faço? Basta que você clique na tecla de atalho, aperte a tecla de atalho, Ctrl R. Olha lá, só me aparece. Ou visualizar, aqui ó, mostrar guias. Visualizar, mostrar guias. Ah, mas a guia apareceu, agora eu quero visualizar a régua. Mesma coisa, visualizar réguas. Visualizar réguas. Perfeito. Agora vamos criar uma mensagem aqui descontraída, porque essa minha cliente ela vai ver essa caneca todo dia. Então ela precisa ser algo legal aí, que ela vá se divertir ou se motivar, né? Se a vida te der uma barra, que seja de chocolate. Aqui, Felipe, mas você não vai continuar? Pessoal, eu vou utilizar um conceito aqui do design que se chama contraste. O que é contraste? Existem contrastes de tamanho. Por exemplo, olha, aqui eu dei um contraste de tamanho. Vou dar um exemplo com um texto real. Chocolate. Esse aqui é um contraste de tamanho. Esse aqui é um contraste de cor. E esse aqui, vou escolher a Nexa Script. É um contraste de fonte. Então eu vou optar aqui para um contraste de fonte e cor. E um pouco de tamanho também, que eu vou deixar um pouquinho maior. Perfeito. Felipe, eu estou em dúvida. Qual fonte eu coloco aqui? Quais são as melhores opções de fonte para mim? Pessoal, uma outra dica muito importante é um site chamado wordmark.it. Aqui nesse site, pessoal, você consegue escrever, olha, chocolate. E ele vai apresentar, dando Enter, ele vai apresentar para você, ó, todas as opções aqui de escrita com as fontes instaladas no seu computador. Então essa ferramenta aqui é muito bacana, porque você tem uma visualização geral e você escolhe aí a melhor, a fonte aí que for mais conveniente aí para a execução do seu trabalho. Certo? Então nesse ponto aqui, pessoal, eu já defini, vou tirar a régua, também vou tirar a linha guia, já defini a mensagem, já fiz o recorte e só vou fazer um acabamento aqui na minha imagem. Vou colocar um fundo branco aqui nessa minha foto, só para indicar o local que eu quero. Caso eu utilize essa mesma arte para outros clientes, eu simplesmente recorto, apago essa foto aqui e coloco a outra pessoa, né? Meu outro cliente. Agora, pessoal, fica a sua imaginação. Você pode colocar um padrão aqui atrás, você pode colocar um pattern, uns desenhos em linha, uma line art, por exemplo, aqui no fundo. Eu gosto assim, quanto mais você der atenção à arte, mais você decorar, melhor ela pode ficar. Vou colocar aqui algumas estilizações em um tom de rosa aqui meio pastel, em toda a minha arte, para ver como vai ficar. Vou oscilar entre preenchimento e linha. Aqui já foi apresentado para vocês, né? Vou aumentar aqui a espessura, para a gente brincar um pouquinho aqui com esse fundo, não ficar tão
foto e texto. Mantendo o Alt apertado, eu consigo duplicar essa forma. Perfeito. E aqui, olha, repare, está na frente dela. Vocês se lembram por que está na frente? Porque a camada está em cima da foto. Olha a foto aqui. Vou até mudar a cor aqui da camada para vermelho. Basta que você aperte o botão direito e escolha aqui a cor. Olha, eu vou arrastar todos esses elipses aí que eu estou fazendo, esses círculos, para trás da foto. Pronto. Agora está atrás da foto e não se sobrepõe mais. Repare que a foto está na frente da calda de chocolate derretida. Então, perfeito, pessoal. Aqui eu só brinco um pouco para fazer alguns efeitos visuais aqui. Chego a foto um pouquinho para cá, vou trabalhando aí na melhor forma possível, forma que for mais conveniente. E assim a gente tem aí uma arte para ser estampado e perfeita para ser entregue nesse período de Páscoa. Pessoal, a nossa arte está pronta, é só aplicar no mockup ou então já sublimar para fazer a entrega para o cliente, mandar para aprovação, enfim. A arte dessa videoaula foi um pouco mais simplificada, justamente para que eu possa explicar uma visão inicial aí para quem tem um conhecimento básico ou nenhum conhecimento no Photoshop. Vocês puderam ver aí como é simples mexer na ferramenta e a gente pode ir trabalhando em artes mais complexas, mas a estrutura, todo o trabalho no Photoshop é basicamente esse: trabalho de recorte, trabalho de manipulação de camadas, e assim a gente vai progredindo. Bom, pessoal, o resultado final é esse. Lembrando que essa videoaula foi uma visão inicial do Photoshop, portanto, não é interessante aqui produzir algo muito complexo, algo com um recorte muito avançado. Ou seja, eu poderia colocar ela aqui dentro desse círculo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Poderia colocá-la dentro desse círculo aqui, apenas a cabeça saindo, por exemplo, do círculo, jogar um pouquinho mais para cima. Ou seja, essas coisas são um pouquinho mais avançadas, e nosso objetivo agora é fazer com que as pessoas que estejam iniciando aí no programa consigam ter uma visão geral. Ou seja, nessa videoaula você viu sobre as principais ferramentas, sobre camadas, sobre recorte. Então, ou seja, vimos muita coisa importante aí que a gente vai ver mais a fundo, e você vai ver como cada ferramenta dessa aqui é essencial, e com ela, e elas são a base de tudo. Com ela você pode chegar em qualquer resultado. Certo, pessoal? Muitíssimo obrigado por chegar até aqui. Qualquer dúvida aí pode me perguntar. Quero que vocês exercitem. Vou liberar esse arquivo aqui para download, para vocês visualizarem. Outra coisa importante, exercitem aí com algum cliente seu, ou então com algum membro da família, o recorte, e substitua essa foto aqui, substitua o texto. Vou liberar também a fonte aí para que você possa fazer a instalação e você veja exatamente o que eu estou vendo aqui, que eu desenvolvi. E aproveite, pode utilizar essa arte aí conforme for conveniente para você. Certo, pessoal? Qualquer dúvida estou à disposição, e nos vemos no próximo vídeo. Muitíssimo obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.